horário da aula. Então, eu estava esperando dar o horário para poder iniciar. Eu criei esse link recorrente, então nas próximas vocês não vão precisar pedir autorização para entrar em sala, tá bom? Só essa primeira vez que vai ser essa chatice de pedir para entrar e a gente tem que autorizar, tá bom? Eu vou explicar mais ou menos o que eu programei para vocês lá no Moodle e iniciar a aula mesmo, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, é só... nesse momento, às vezes, pode até usar o chat, mas depois, quando eu começar a aula lá na mesa, seria importante que usasse do microfone, porque eu não tenho como ver a hora que eu estiver apresentando, tá bom? Só autorizar mais um pouquinho. Então, o seguinte, eu vou apresentar aqui agora uma aba do Moodle para vocês. Só abrir o Moodle aqui. Permitir. Disponibilizo sim, tá bom? Assim que, na verdade, quando a gente encerra a gravação, eu compartilho o link dela lá. Demora uns minutinhos, mas o Gmail manda o link. Assim que ele mandar, provavelmente à tarde, eu disponibilizo para vocês o link da aula, tá bom? Vocês podem ter acesso à aula tranquilamente, tá bom? Bom dia, Giovana, me deu um bom dia aqui. Agora eu vou só apresentar então aqui para vocês verem o que eu deixei. Acho que já deram uma olhadinha, mas como a gente está parado um bom tempo, né, eu vou retomar isso aqui, tá bom? Eu acho que agora, bom, suponho que agora a apresentação começou. Então, eu elaborei aqui, então, mudei o nome da sala, tudo mais. E aí, então, tem esse dos informes gerais. Aqui seria, então, o plano de ensino que eu apresentei no início do ano, para vocês saberem o que a gente estudaria ao longo do ano. E aqui embaixo é o link de gravação recorrente para nossas aulas, tá bom? Todas as nossas aulas serão nesse link, exceto possivelmente aulas de reposição ou aulas extras, que daí eu crio um outro link especial, porque aqui na agenda, se vocês fizerem o login certinho com a agenda de vocês, vai deixar notificado sempre, né? Toda terça-feira, entre 11 e 15 e meio-dia, vocês podem, inclusive, relembrar que tem essa aula e não precisa mais pedir autorização para entrar. Se alguém tiver alguma dúvida ao longo do bimestre, então eu criei esse chatzinho aqui, onde você pode deixar suas dúvidas. Como agora nesse modo de ensino a gente está sempre aqui no Moodle, está sempre online, então às vezes eu acabo respondendo, independentemente de estar em horário de atendimento ou não, tá bom? Sobre horário de atendimento, quem quiser anotar aí, toda segunda e toda sexta, das 14 às 15h30, tá bom? Aí acho que tem que agendar lá com a Silvia. E aí, então, o mundo ficou separado aqui. O que é importante? Essas informações do primeiro bimestre. O que vocês vão fazer aqui ao vivo comigo, que é o que eles chamam de síncrono, e o que vocês vão ter que estudar em casa por conta própria, o EAD, o que eles chamam de assíncrono, tá bom? Então, eu deixei essas informações bem detalhadas, mas ainda dividi aqui, né? O que vocês precisam fazer de maneira síncrona e assíncrona. Então, assíncrona, a sugestão é que vocês assistam esses 4 vídeos e tentem ler o livro didático, resolver os exercícios, tá bom? Eu tenho sempre, na medida do possível, resolvido exercícios do livro didático e colocado essa solução aqui para vocês atualizada. Eu vou abrir para vocês terem uma ideia. Vocês estão vendo aqui o que eu estou mostrando agora ou não? Ou eu continuo no Moodle? Eu não vi ninguém comentar nada. Tá no Moodle, né? Então, peraí que eu vou só alternar aqui, só um minutinho, peraí. Eu vou parar e eu vou apresentar de novo para mostrar para vocês. Não sei se vocês chegaram a ver. Pronto, acho que esse aqui, porque daí abriu uma página nova. Agora, eu imagino que vocês estejam vendo, certo? Se vocês clicarem lá naquele exercício, tem aí, ó. Então, sempre que eu posso, eu vou resolvendo os exercícios. Tá mudando agora. Agora mudou, né? Saiu do Moodle, eu vi aqui que mudou.
Então, se vocês clicarem lá, vocês vão ver. Sempre que eu posso, eu vou atualizando. Então, tem os exercícios que eu resolvo. Eu não vou ter tempo de resolver todos, porque é muito grande, tá bom? Mas sempre que eu posso, eu resolvo. E alguns, quando eu posso, além de resolver, eu ainda coloco um linkzinho onde você pode assistir o vídeo que eu gravei explicando a solução do exercício, tá bom? Então, na medida do possível, eu vou sempre alimentando esse material aí para vocês, tá? Deixa eu voltar para o Moodle aqui agora. Voltando para o Moodle. Acho que estamos no Moodle de novo, né? Então, é isso para vocês fazerem. Então, assim, vocês têm que fazer de maneira assíncrona, pensar no... Bom, vão, assim, indiretamente vão usar, assim, esse material, porque é o seguinte, faz parte das atividades síncronas vocês resolverem esses exercícios, ok? Então, como vocês vão resolver, o que eu posso fazer para amenizar é tentar resolver o máximo possível para ajudar, tá? Até porque, assim, para se preparar para a prova e etc., vocês vão ter que pensar nesses exercícios, tá bom? Sobre o questionário aqui, que é nossa avaliação do primeiro bimestre, tá bom? Eu preparei, então, um material, tem 20 e poucas questões, e no dia que você for fazer, você só vai ter acesso a 5, é sorteado de maneira aleatória, tá bom? É múltipla escolha ou VOF, e o bimestre nosso encerra dia 16 de setembro agora, só que a gente só vai ter 2 encontros, porque, não sei se já comentaram com vocês, terça que vem será uma aula de segunda, uma reposição de uma segunda-feira, então vocês vão ter aula, mas vão ter aula com os professores de segunda. E então, assim, eu não tenho nem tempo para aplicar essa prova no horário de aula, eu vou deixar para vocês fazerem no horário que for mais conveniente. Vocês vão ver aqui nas orientações que é o seguinte, vocês vai ficar aberto, disponível do dia 19, agora de setembro, até o dia 26, para você poder responder essa prova. E quando você começar a responder, você vai ter, se eu não me engano, acho que eu programei para 2 horas. Se não for 2 horas, 1 hora e meia, mas muito provavelmente 2 horas. Então, você vai ter até 2 horas para poder realizar essa prova, a hora que você começar. E aí ele fica aberto, disponível do dia, da meia-noite do dia 19 até as 23 horas e 59 minutos do dia 26. Então, de um domingo até o outro, tá bom? Toma cuidado que se o prazo acabar antes de você encerrar a sua prova é finalizada e enviada com as questões da forma como estavam, tá bom? É isso, tem uma tentativa só para fazer, tá bom? E aí, no segundo bimestre para frente, a gente vê se a gente consegue aplicar, provavelmente, 2 avaliações e tudo mais. Esse primeiro vai ficar dessa maneira, não tem muito mais tempo também. E aí, claro, se alguém ficar de recuperação, coisa do tipo, a gente combina depois um horário e refaz tudo isso, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Porque senão a proposta de hoje é revisar o que a gente já tinha falado rapidamente antes da paralisação, tá? Então, vou repetir aqui, ó, do dia 19, então, vou até escrever aqui no chat, mas começa, então, dia 19 do 9, às 0 horas, até o dia 26 do 9, às 23h59, ok? Você tem, então, do dia 19, meia-noite do dia 19, até às 23h59 do dia 26 para realizar essa avaliação, tá bom? Da hora que iniciar, o tempo conta, 2 horas, mas nesse período você fica à vontade no que for melhor, tá bom? Mais alguma outra pergunta? Vou parar aqui o Moodle. Enquanto eu estava no Moodle, eu tinha como compartilhar a tela e ver as perguntas de vocês e o Moodle. Agora vocês vão ver que eu vou abrir um quadrinho onde eu vou usar como se fosse um quadro mesmo, um quadro negro, onde eu vou escrever conteúdo e tudo mais, e aí eu não consigo visualizar vocês nem nada. Eu vou até travar não, desligar minha câmera, porque pelo que eu já vi, quando eu mantenho ela ligada, ele começa a travar, não sei se dá algum conflito, algo do tipo, mas é isso, tá bom? Aí se alguém tiver alguma pergunta, se inscrever no chat, se alguém puder falar aqui no fone para mim, ou se ficar à vontade, pode falar no fone também, tá bom? Eu vou então só iniciar essa apresentação.
Apresentar uma janela. Prontinho. Suponho que agora vocês estejam vendo aqui um quadro, né? O que era para ser um quadro, tá? Nós, no início do bimestre, então, começamos a falar sobre números complexos, tá bom? Vou aproximar um pouquinho mais para ver se fica melhor. Isso, se eu não me engano, é o capítulo 7 do livro de vocês. E como aqui o intuito é fazer uma revisão, porque a gente ficou muito tempo sem ter aula, mas eu também não posso, assim, ser detalhista igual a gente foi lá no início, então fazer tanto exemplo. Essa parte que a gente já viu, eu vou só revisar mesmo, tá bom? Aí quando a gente chegar onde não viu, a gente faz exemplos, faz com mais calma, tá bom? Lá atrás a gente contou a história dos números complexos, surgimento e tudo mais. Aqui então eu vou só recordar o que é o conjunto dos números complexos. Então, o conjunto dos números complexos são os elementos da forma A mais BI, onde esses A e B são números reais, e I é o que a gente chama de unidade imaginária. Ela tem a propriedade, vou botar até outra cor aqui, a propriedade do quadrado dela ser menos 1, ok? Então, isso a gente começou a estudar lá no início, lá em fevereiro, tá bom? Então, só para recordar, então, se um número complexo é dessa forma A mais BI, este Azinho a gente chama a parte real, ok? A parte real de Z, e costuma denotar assim, ó, RE de Z. Quem é esse cara? É o A. A parte imaginária é o número, né, que acompanha a unidade imaginária. Então, a parte imaginária, tá aqui, então, parte imaginária de Z. A gente costuma, então, denotar assim, né, IM de Z é o Bzinho. E só para reforçar, esse I a gente chama a unidade imaginária. Ok? Às vezes, dependendo de onde você estiver estudando, vai vir escrito assim, né? Que o I ao quadrado é menos 1, ou dizer que o I é a raiz de menos 1. Os dois são corretos para se referir à unidade imaginária, tá bom? Então, quando a gente apresentou lá esse conjunto dos complexos, a gente viu lá, recordou, nos numéricos a gente aprendia lá, tinha os naturais, ok? Então, 1, 2, 3, 4. Depois a gente foi apresentado aos inteiros, então, os negativos, menos 3, menos 2 e menos 1, o 0 e o 1, 2, 3, etc. Depois nós conhecemos as frações, então viu que o mundo não ficava restrito só a ter negativos, mas as frações eram importantes. Depois das frações, a gente foi apresentado aos reais, a gente viu que as frações ainda não eram suficientes para o mundo, né? Então, tinham os reais. E, por fim, aqui agora a gente é apresentado ao conjunto dos complexos, que ele engloba todos esses, ok? Então, lembrando, todo natural é complexo, todo real é complexo, só que às vezes tem a parte imaginária sendo nula, ok? Então, só você lembrar isso, né? Se você escreve assim, 2, 2 é um complexo, né? Ele é 2 mais 0i, ok? Ele está aqui dentro, está dentro de todo mundo, mas ele é em particular complexo, tá bom? Então, a gente tinha estudado isso, e aí depois a gente falou mais algumas coisas. Eu vou assim agora, não necessariamente seguir a ordem do livro, senão eu teria que falar, né, tudo. A ideia é relembrar as operações nos complexos. E aí, antes eu vou então inverter a ordem e falar sobre o conjugado do número complexo. Okay? Se nós temos um número complexo da forma A mais BI, o conjugado dele, pelo que a gente estudou, é simplesmente trocar o sinal da parte imaginária. Então, ele é assim, ó, A menos BI. E a gente denota isso Z com a barrinha em cima, ok? Esse é o conjugado de Z. Então, sei lá, um exemplo. Se Z é 2 mais 3i, o conjugado dele é 2 menos 3i, ok? E aí,
rapidamente aqui, quando que dois complexos são iguais? Então, igualdade. Ok? Quando que dois complexos são iguais? Quando que A mais BI é igual a C mais DI. A única condição para que eles sejam iguais é que a parte real de um coincida com a parte real do outro. Então, A precisa ser igual a C e, pensando aqui nas partes imaginárias, B precisa ser igual a D, ok? D igual a D. Isso a gente usa implicitamente na hora que vai resolver exercícios, tá bom? Então, isso é só para recordar. Então, sobre as operações, então, operações, o que a gente tinha estudado? Nós estudamos a adição, ok? E como que a gente soma dois complexos? Para a gente somar dois complexos, a gente precisa somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária, ok? Então, A mais C, B mais D, ok? Parte real com parte real. Ah, se a gente fala de adição, a gente também, implicitamente aqui, saiu subtração, ok? Porque o que é subtração? Só muda que em vez de ser mais, aqui é um menos. Então você faz A menos C, B menos D, ok? Multiplicação. Multiplicação. Como que a gente multiplica? Eu vou baixar aqui um pouquinho que eu vou fazer a distributividade. A mais BI por C mais DI. Okay? No final aqui a gente vai obter uma formulazinha, ok? Mas mais importante que isso é vocês lembrarem de que maneira a gente obtém essa fórmula, tá bom? E obtém fazendo essa distributividade. Ó. Você vai multiplicar todo mundo por todo mundo. Então, A vezes C, AC. A vezes D. Então, AD com um izinho, ok? BC vezes I, então, BCI. E aqui, por fim, então, B vezes D, BD. I vezes I ao quadrado. E aí, a gente se recorda que I ao quadrado é menos 1, ok? E aí, como é que você opera, então, números complexos? Quem não tem I com quem não tem I, quem tem I com quem tem I. Ou seja, formalmente, parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. AC, aqui ficou menos, né? Então, menos BD, isso era quem não tinha I, mais AD mais BC vezes I. Então, a gente está indo meio rapidinho aqui, porque, na verdade, tudo isso a gente tinha comentado antes da paralisação, ok? A gente fez exemplos com calma aí, agora é só para refrescar a memória, porque eu imagino que a gente tenha ficado um bom período ocioso sem fazer nada, né? Então, por fim, falta falar sobre a divisão. Na divisão, eu vou então falar para vocês recordarem que a gente falava sobre o conjugado, por isso que eu falei do conjugado lá. Quando você tinha uma coisa desse tipo assim, ó, sei lá, raiz de 2 menos 5, né, 1 sobre raiz de 2 menos 5, você ia dividir, então, falava assim, racionaliza, né? Você fazia o quê? Multiplicava e dividia por raiz de 2 mais 5, correto? Essa é a mesma ideia que a gente vai usar aqui. Então, se eu quiser dividir é, um complexo Z1 por um complexo Z2, ok? E aí, então, como eu quero dividir, é preciso que o Z2 não seja zero, ok? A gente está dividindo por um número diferente de zero. Para fazer essa divisão, você vai fazer quem? Você pega essa expressão, multiplica e divide pelo conjugado do complexo de baixo, ok? Então é dessa forma que você faz a divisão.
Em cima você vai ficar com um número complexo, embaixo você vai ficar com um número real. Isso por quê? Então, vou voltar aqui no... Quando a gente falou do conjugado, tá vendo? Eu não tinha recordado ainda a multiplicação. O que que acontece quando eu multiplico um complexo pelo seu conjugado? Então, eu fico com A mais BI vezes A menos BI. O que eu estou dizendo para vocês é que o resultado que vai surgir dessa operação vai ser um número sem o i, ou seja, é só um número real, ok? Se você usar, então, toda essa propriedade que a gente usou aqui, multiplicar todo mundo, a vezes a fica a ao quadrado, ok? A vezes menos bi, então menos abi. Bi vezes a, então mais a bi. Mais vezes menos, menos. B vezes b, b ao quadrado. I vezes i ao quadrado, aí vou aproveitar o espaço, então trocar por menos 1, tá bom? Então fica a ao quadrado, AB subtraindo AB somando zero, menos vezes menos mais, b ao quadrado. Okay? Então embaixo sobra gente que não tem i. Okay? Então na divisão a gente consegue deixar só essa parte complexa em cima. Fica feio assim, então vamos melhorar, né? Então o que a gente falou é que se você pega um z e multiplica pelo seu conjugado, isso é a ao quadrado mais b ao quadrado, ok? Então aqui foi só explicando de onde saía lá. Então, fica dessa maneira. Então, sei lá, um exemplo aqui. Exemplo. Se a gente quiser fazer 2 mais 3i dividido por 1 menos i. Okay? Como é que você faz essa divisão? Tudo que você precisa fazer é multiplicar e dividir pelo conjugado de 1 mais i. Então, perdão, de 1 menos i. E o conjugado é 1 mais i. Ok? E aí, em cima, você vai multiplicar de acordo com essa regra colorida que a gente viu aqui. E embaixo, a gente já observou que é só fazer 1 ao quadrado mais o número que acompanha esse i aqui, que é, no caso, menos 1, certo? Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes i, 2i. 3i vezes 1, 3i. 3i vezes i, então 3i ao quadrado. Sobre 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Então, aqui, então, dá menos 3, certo? Porque i ao quadrado é menos 1, vezes 3 é menos 3. 2 menos 3, menos 1. 2i mais 3i, 5i, todo mundo dividido por 2. Você pode deixar dessa maneira, ou ainda escrever assim, né? Parte real mais parte imaginária vezes i, ok? Tanto faz. Então, essa era sobre a divisão. O último caso das operações aqui que a gente precisa recordar são as potências de i. E por que que a gente vai recordar? Pelo seguinte, às vezes a gente pode cair num exercício e ter que calcular algumas potências maiores, pensar em fazer, sei lá, 5 mais i vezes 3 mais i vezes 1 mais i, aí vai aparecer potências maiores de i, certo? Quando os complexos foram introduzidos, então a gente comentou lá, esperava-se que essa propriedade fosse absorvida. Então, é todo número elevado a 0 a 1, a gente espera que o i satisfaça isso. I elevado a 1 é o próprio i. I ao quadrado é o cerne da questão para a gente, é menos 1. E i ao cubo é menos i, ok? Isso é o que a gente tinha. E aí, depois disso, você pode pensar, né? Por exemplo, assim, se eu quiser saber quanto que é i à quarta. Então, i à quarta é i ao cubo vezes i. I ao cubo é menos i. Então, é menos i vezes i. I ao quadrado é menos 1. Com esse menos aqui da frente, dá mais 1. Ele repete aqui de cima, certo? Se eu quisesse i à quinta, então, é i à quarta vezes i. A gente acabou de concluir que i à quarta é 1. Vezes i é o próprio i. E aí, o que a gente percebeu é que eles iam se repetindo a cada ciclo de ordem 4, certo? Então, do 0 ao 3 você tem 1, do 4 ao 7 você tem outro, e assim sucessivamente. Então, o que a gente já tinha comentado é o seguinte, quando você quer calcular i elevado a uma certa potência, basta você pegar essa potência e dividir por 4 e olhar para o resto da divisão, ok? Então, i elevado a n é i elevado a r, onde r é o resto
da divisão de n por 4, ok? Então, exemplo, sei lá, se eu quisesse calcular quanto é i elevado a 123, ok? Como eu posso calcular i elevado a 123? Eu pego 123, divido por 4. 3 dá 12, zerou. Abaixo 3 não dá mais para dividir, então o resto é 3. Então, i elevado a 123 é a mesma coisa que i ao cubo. I ao cubo menos i, ok? Vou deixar um exercício para vocês pensarem. Calcule a seguinte soma. 1 mais i ao quadrado, mais i ao cubo, mais i 1789, por exemplo, ok? Acho que eu tinha deixado uma coisa parecida com isso, né? Antes da paralisação, acho que era i elevado a 100. Só pensar um pouquinho que consegue resolver. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, fica à vontade aí, tá bom? Eu vou falando, empolgo e não paro, né? Por fim, eu acho que nós tínhamos visto, eu vou passar aqui para o lado, estou escrevendo muito embaixo um do outro, a gente tinha falado um pouquinho sobre, então, a representação geométrica de um número complexo. A gente chegou a iniciar isso aí e parou, certo? Representação geométrica de um número complexo. Olha, então, o seguinte, lá quando os complexos foram introduzidos, então, tinham dificuldade de aceitar ele, porque, assim, surgiu uma coisa estranha. De repente, um, um número que tinha propriedade do quadrado ser menos 1. Até que essa associação, a geometria fosse estabelecida, houve essa reticência aos complexos, e aí percebeu que ela era consistente no sentido de que a maneira como você opera vetores, como você soma ou multiplica, ele satisfazia essas propriedades dos complexos. E aí, o que foi essa representação complexa? Então, você tem um número na sua forma algébrica, então A mais BI é a forma algébrica, tá bom? Isso aqui, eu não sei se eu cheguei a recordar lá no início, quando eu retomei, mas então, é a forma algébrica. E aí, para este número complexo, você consegue estabelecer uma correspondência, um ponto do plano que tenha coordenadas A e B, ok? Então, esse plano aqui, lá quando a gente estudou lá no primeiro ano, vai falar sobre funções, a gente chama então eixo X e eixo Y, certo? Então aqui é o eixo, vou até deixar melhor assim, ó, eixo real, que faz o papel do eixo X pra gente, e aqui o eixo imaginário, que faz o papel do eixo Y, tá bom? Essa distinção é só para a gente não criar confusão na hora que você for marcar o ponto, ou seja, você vai marcar no eixo X, no eixo real, a parte real do seu número complexo, e vai marcar no eixo imaginário, que seria o eixo Y, a parte imaginária do seu número complexo, ok? E aí você então consegue estabelecer para cada ponto um número complexo e para cada número complexo um ponto do plano, ok? Então, isso aqui a gente chamou de P igual a B. Esse plano a gente chama de plano complexo. Ou plano de Argand de Gauss. No livro de vocês está escrito isso. Plano de Argand de Gauss, tá bom? Gauss ajudou a elaborar essa concepção. E aí, mas é mais fácil para a gente recordar, lembrar de plano complexo, tá bom? Então, a cada ponto você associa, e aí é da maneira como você sempre esteve acostumado, né? A direita do zero é positivo, acima é positivo, a esquerda é negativo, ok? E abaixo é negativo, aqui é a origem, o ponto 0, 0, ok? Então, por exemplo, o número complexo 0 mais 0i, ele tem representação aqui na interseção. Esses eixos são sempre ortogonais, tá bom? Então, assim como lá acontecia no primeiro ano, tá bom? Então, eu não sei se eu tinha falado isso, a outra turma disse que não, mas então, essa então seria assim, em tese, algo novo que a gente tá vendo hoje. Então, exemplo, sei lá, imagina que a gente tem um número da forma
5 menos 2i, ok? Um Z1 e um Z2, sei lá. 2 mais 3i. Quais são as representações geométricas desses números, ok? Então, sei lá, se eu chamar aqui de P1, 5 e menos 2, P2, 2 e 3. Parte real, parte imaginária. Então, imaginar que o 5 esteja aqui e o menos 2 esteja aqui, ok? Então, menos 2 e 5. Então, pronto, a gente tem a representação do primeiro deles. 5 e menos 2. O segundo tem representação, então, 2 e 3. Então, se o 5 está lá, 2 tem que estar mais ou menos aqui, certo? Vamos botar de outra cor. 2 e 3, mais ou menos aqui. Ok? Então, P2, 2 e 3, ok? E aí, qual é... Pergunta? O que foi? Alguém saiu da sala? Tem alguém querendo entrar agora? Credo. Olha só, então, qual é a vantagem dessa representação? A gente consegue aqui estabelecer alguns conceitos, como o de módulo de um número complexo, ok? Então, e consegue estabelecer o ângulo que esse complexo forma com o eixo real. Então, vamos chamar o módulo de Z e do ângulo, porque com isso a gente pode falar sobre a forma trigonométrica de um número complexo. É uma parte importante do nosso estudo. O que é o módulo de Z? O módulo de Z é, por definição, a distância desse ponto, do ponto P, vou sumir a régua aqui rapidinho, é a distância do ponto P até a origem, certo? A distância de P até a origem. Então, essa régua aqui é uma dificuldade imensa para usar ela. Então, sei lá, vou pôr de verde aqui. Vou aproximar agora que fica melhor para ver. A distância de P até a origem é o que a gente vai chamar o módulo de Z. E o símbolo para esse módulo é isso aqui, ok? Então, o que é o módulo de um número complexo Z? O módulo, então, você pode entender, vamos pôr aqui entre parênteses, o módulo é representado assim, ok? É a distância né, do ponto P, que é a representação geométrica dele, até a origem. Ok? E aí, como é que você calcula essa distância aqui? Você pode usar o teorema de Pitágoras, certo? Olha, você tem um triângulo retângulo, OPA, certo? Um cateto mede A, o outro cateto mede B, isso aqui é a hipotenusa. Pelo teorema de Pitágoras, o que a gente sabe? A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Um cateto mede A, então A ao quadrado, e o outro B, B ao quadrado, ok? Então, é a distância desse módulo, desse modo, o módulo ele fica A ao quadrado mais B ao quadrado, a raiz disso, ok? Então, voltando aqui nos nossos exemplos, tá bom? Vamos aqui nos exemplos. Qual é o módulo, então, do complexo 5 menos 2i e qual é o módulo do complexo 2 mais 3i? Então, a gente está falando quais são esses tamanhozinhos aqui, né? Qual é esse tamanho e qual é esse tamanho aqui, certo? Para o primeiro, como é que fica o módulo dele? O módulo de Z1, então é a raiz quadrada, eu escrevo no final, então vamos escrever os números primeiro, de A ao quadrado mais
b ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é 25, 2 ao quadrado é 4, 25 mais 4, 29, ok? Para o segundo, o módulo é a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, 4 mais 9, 13, ok? Então, um tem módulo 29 e o outro tem módulo 13, tá? Então, a gente pôde falar sobre o módulo. Uma curiosidade, então, sobre o módulo. Curiosidade não, sim, observações, tá bom? Sobre o módulo. A primeira observação é que o módulo de Z coincide com o módulo do conjugado. Por quê? No conjugado você troca o B por menos B, certo? Mas tanto faz fazer B ao quadrado ou menos B ao quadrado. Okay? Então eles têm o mesmo módulo, tá? Nós falamos lá atrás que quando você multiplica Z pelo seu conjugado, isso dá A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Mas A ao quadrado mais B ao quadrado, estou até pondo a setinha aqui, ó, reforçando. É o módulo de Z ao quadrado, ok? Então, o que a gente está dizendo, na verdade? Que o módulo de Z ao quadrado, ele é o produto entre Z e o seu conjugado, ok? Ou você ainda, dependendo de algum exercício, ainda pode usar essa informação. Ele é a raiz de Z, eu ponho a raiz depois. Ele é a raiz de Z vezes o seu conjugado. Ok? Então, algumas observações úteis. Dito tudo isso, a gente pode passar agora para a forma trigonométrica de um número complexo, também conhecido como forma polar. Forma trigonométrica. Também conhecido como forma polar. Bom, o que a gente viu? Então, um complexo tem sua forma algébrica, A mais BI, ok? E a gente pode representar ele geometricamente aqui no plano. Então, dado dois parâmetros, né, você consegue definir um complexo. Quais são os parâmetros? Uma parte real, uma parte imaginária, ok? Essa forma trigonométrica é uma outra maneira de descrever o mesmo número complexo. Só que agora, em vez de ser em função da parte real e da parte imaginária, nós vamos conseguir descrever ele em função de dois parâmetros. Um é o módulo, que a gente aprendeu como que calcula, certo? E o outro é um ângulo. Esse ângulo, na verdade, a gente chama ele o argumento de Z. Aí eu vou falar como que a gente pode obter esse ângulo, e aí, então, como que a gente apresenta um número na sua forma trigonométrica, tá bom? Mas, então, você tem um número complexo, você pode, então, denotar ele por duas coordenadas, que a gente chama de coordenadas cartesianas, ou então representar ele por duas coordenadas, que a gente chama de coordenadas polares, ok? Esse módulo a gente denota pelo módulo de Z, e o argumento a gente vai chamar pelo arg de Z, ok? Ou, às vezes, dependendo de θ o ângulo, certo? Então, o argumento e o módulo são o que a gente chama de coordenadas polares. Então, vai ser uma maneira de representar um número complexo Z em função das suas coordenadas polares, tá bom? Então, só para reforçar, isso aqui a gente chama de coordenadas polares, ok? E então, o módulo está ok, a gente já viu como achar, vamos falar sobre o ângulo. Eu vou aproveitar o desenho aqui, é o seguinte. Na matemática, a gente sempre mede ângulo no sentido anti-horário, tá? Então, sempre é no sentido anti-horário. Só esse D ficou muito feio. Então, você sempre toma como base o seu eixo real, como sendo a origem, e anda no sentido anti-horário. E anda de que maneira? Você sai até encostar nesse desenho que a gente fez aqui, que descreve o tamanho do módulo, ok? A hora que você encontrou, você vai chamar isso o seu argumento, ok? Este é o seu ângulo, ok? Então, como que você mede esse ângulo? Você parte do eixo real e anda no sentido anti-horário até encostar no seu módulo, ok? E aí fica parecendo assim muito vago, né? Como que eu posso achar esse ângulo só fazendo isso? Às vezes a gente não tem instrumento de medição nem nada.
e a gente usa, então, da trigonometria para conseguir descrever quem é esse ângulo, tá bom? Então, vamos descrever algumas coisas sobre esse ângulo. A primeira informação do ângulo é o seguinte, ele sempre tem que estar entre 0 e 2π. Se a gente estiver trabalhando em graus, é entre 0 e 360, ok? Você sempre calcula ele no sentido anti-horário. Sempre no sentido anti-horário. E aí, observe esse desenho nosso aqui, certo? Eu vou replicar ele lá, ok? Vou pegar ele e vou colar ele aqui pra gente. Tá bom? Ficou faltando aqui um pedacinho, acho que não veio copiado. Mas agora dá para entender, né? O que a gente tem da trigonometria sobre os senos e os cossenos desse ângulo θ? Então, o seno de θ, ele é o cateto oposto, B, sobre a hipotenusa, módulo de Z. E o cosseno de θ, ele é o cateto adjacente, que mede A, sobre a hipotenusa, que é o módulo de Z. Aí, olha só. A e B, a priori, nós temos. Um módulo, se a gente tem A e B, a gente sabe achar um módulo, certo? Então, na verdade, a gente sabe achar quem é o seno e quem é o cosseno do ângulo. E se você sabe quem é o seno e o cosseno do ângulo, você tem o ângulo, certo? No nosso caso aqui, como de estudo assim, de ensino médio, normalmente vai cair em ângulos tabelados, algo que seja 30, 45, 60, ou seus correspondentes no segundo, terceiro e quarto quadrante. Mas, de efeito prático, mesmo que não fosse um ângulo tabelado, você tem como usar ou uma calculadora ou uma informação de tabelas de senos e cossenos de ângulos e determinar quem é o ângulo, né? Então, o problema é, se você tem seno e cosseno, você conseguiu achar o seu ângulo, certo? E aí, o que é, então, a forma trigonométrica de um número complexo? Qual é a forma trigonométrica? A forma trigonométrica é a seguinte, trigonométrica. A forma algébrica Z é A mais BI, ok? E aí, observa comigo aqui para a gente poder encerrar. O módulo está dividindo, certo? Então, eu posso passar ele multiplicando. Eu posso dizer que B é módulo de Z vezes o seno. A mesma coisa nesse caso. O A é módulo de Z vezes o cosseno. Okay? Então, no lugar de A e B, nós vamos escrever essas expressões que a gente obteve ali em cima. A é módulo de Z vezes cosseno. E o B, então, eu vou só pôr o I antes, tá bom? É módulo de Z vezes o seno. Então, o Z é quem? Observe que o módulo de Z é um fator comum, a gente pode pôr o módulo em evidência, aí fica cosseno de θ mais I seno de θ. Essa é a expressão que a gente chama de forma trigonométrica de um número complexo, tá bom? Pode às vezes parecer chatinho, mas não é. Eu ainda tenho 2 minutos, eu vou aproveitar ao máximo essas aulas, viu? Então sempre que alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, mas senão eu vou até o fim. Vamos imaginar o seguinte exemplo, olha só. Z é, só para conferir aqui, 1 mais I raiz de 3, certo? Qual é a forma trigonométrica desse número complexo, certo? Então, sempre que eu falar de forma trigonométrica, a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer o desenhozinho do plano. Qual é o ponto que ele está associado? Então, tem coordenadas 1 e raiz de 3. Vamos imaginar que o 1 esteja aqui e que o raiz de 3 esteja aqui. Bom, 1 e raiz de 3. É o nosso pontinho P. Depois a gente precisa achar quem? O módulo, certo? Qual é o módulo desse número complexo para nós? É a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. 1 mais 3, 4. A raiz de 4, 2. Então, o módulo aqui vale 2. Por fim, para achar esse ângulo, a gente só precisa usar essas relações que a gente obteve aqui. Ó. O seno de θ, né, o seno desse ângulo é cateto oposto, que mede raiz de 3, sobre o módulo, que é 2. E o cosseno de θ é o adjacente, que é 1
sobre 2. Bom, esse eu vou finalizar com vocês na próxima aula. Deu meio-dia, tá bom? Vou até parar aqui a apresentação. Mas daqui é simples ver que o ângulo é 60 graus. Se o ângulo é 60 graus e você tem um módulo, você consegue, então, só trocar aqui, né? O módulo é 2 e o ângulo que é 60. Então, a gente teve a representação trigonométrica de nosso número complexo, tá bom? Deixa eu parar a apresentação. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode aproveitar esses minutinhos para fazer, tá bom? Senão, na próxima aula, essa mesa, ela me permite gravar a atividade, e na próxima aula eu concluo esse exemplo com vocês e faço outros para a gente poder falar de potenciação e radiciação na forma trigonométrica, tá bom? Alguma pergunta? Algo do tipo? Comentários? Só fome? Nada? Sim, tudo isso vai cair na prova. Na verdade, com exceção do finalzinho, sei lá, dos 15 minutos finais, o resto era revisão, né? A gente já tinha falado. E tudo cai na prova, né? E mais o que vocês vão estudar também em casa. É a vida, né? Mas assim, tem horário de atendimento também e vocês vão ter que criar o hábito de correr atrás, né? Porque a aula virou metade da aula para nós agora, né? Tá bom? Mais alguma pergunta? Não, mas releva. Essa aula vocês podem só se atentar aos 15 minutos finais, talvez nem isso. O resto foi revisão do início de fevereiro para cá, né? Então, assim, por isso que foi acelerado. Essa outra parte, finalzinho, foi mais conteúdo novo mesmo, mas faz parte, né? Mais alguma questão? Tá ótimo, então, viu, gente? Eu que agradeço vocês. A gente não se encontra semana que vem, na outra semana, porque terça que vem é aula de segunda, tá? Eu agradeço vocês, então, bom almoço para todo mundo e até a próxima. Assim que eu receber a gravação do vídeo, eu vou parar agora almoçar, aí depois eles devem, o Gmail manda, eu compartilho lá na sala de vocês, tá bom? No Moodle. Obrigado, viu? Até a próxima.